Então hoje, pessoal, nós vamos falar sobre os milagres que não identificam um verdadeiro cristão, tá? Milagres não identificam o verdadeiro cristão. E apesar de serem ouvidas as palavras, da boca do próprio Senhor Jesus, aquelas pessoas não quiseram pagar o preço da obediência. Aqueles 500 seguidores foram abençoados por presenciarem fatos extraordinários, mas faltava a eles a prática da palavra ouvida. A cidade de Jerusalém, onde o Filho de Deus já havia sido preso e condenado à morte, era o palco das perseguições contra os discípulos. Permanecer ali à espera da promessa exigia o sacrifício da sua segurança, pois corriam risco de serem presos, mas nem todos estavam dispostos, a isso. A maioria preferia a facilidade, assim como hoje. Nada, de contrariedade, de risco, de ameaça ou de perseguição. Por isso, aquelas pessoas foram testemunhas apenas da ressurreição, mas não do maior de todas as promessas, que é o batismo com o Espírito Santo, no Pentecostes. Então, os milagres demonstram o poder de Deus e jamais podem ser usados para identificar um verdadeiro cristão. Ser abençoado em uma determinada área da vida não serve como prova de que alguém pertença a ele. Uma coisa é receber um milagre e outra, bem diferente, é viver em obediência aos mandamentos de Deus. Apenas mais que a pessoa receba um milagre, esse milagre, ele não significa que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo. Isso não significa que a pessoa está bem com Deus porque ela recebeu um milagre. A fé, através da fé, nós podemos provocar muitos milagres, não é verdade? Quantas pessoas macumbeiras, católicas, quantas pessoas que estão vivendo na prática do pecado, elas chegam hoje aqui na igreja e manifestam a fé em Deus e elas são respondidas. Elas são abençoadas. Até porque a palavra de Deus, ela diz o seguinte, que Deus, ele é bom, vamos dizer assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem de Deus. Então Deus é bom até para aqueles que são maus. Deus, ele é bom até para com aqueles, que infelizmente não conhecem ainda a Deus. Veja que quando aqueles 500 seguidores do Senhor Jesus, eles estavam esperando a subida, de Jesus aos céus, eles tiveram a oportunidade, a experiência de ver esse milagre extraordinário acontecer, que foi Jesus ascender aos céus, Jesus ser levado de volta para os céus. Mas quando chegou o dia de Pentecoste, o dia em que o Espírito Santo seria derramado sobre os discípulos, só haviam ali 120 para receber esse selo, para receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque naquela época, Jerusalém, como falou ali no livro, era o palco de quê? Jerusalém era o palco das perseguições aos cristãos, de se fazer aquela pressão. Então os cristãos estavam sendo levados presos, estavam sofrendo perseguições, pressões, estavam com muita dificuldade em Jerusalém. Então esses 500, eles até sabiam que existiria o dia de Pentecostes, que eles deveriam estar juntos lá no cenáculo. Mas devido às pressões, os problemas, as situações, eles não conseguiram permanecer esperando a promessa. E eles se dispersaram. E não é assim que acontece no mundo de hoje? Muitas pessoas, elas até vêm para a igreja. Muitas pessoas, elas até estão aqui dentro da igreja. Elas vêm resolver os seus problemas e já tiveram experiências com o poder de Deus. Já alcançaram muitas graças, muitos milagres
Mas isso não quer dizer que a pessoa está bem com Deus, ou que a pessoa ela tem comunhão com Deus, ou que ela foi batizada com o Espírito Santo. Ou seja, nós não podemos caracterizar, nós não podemos avaliar uma pessoa batizada com o Espírito Santo por ela estar dando testemunho que recebeu uma cura, a conversão de um filho, de um esposo, ou conquistou uma casa, um carro, uma mansão, um avião. Ah, mas ela não está bem com Deus? Quem garante? Lembra que Deus, quando o profeta Samuel foi ungir a Davi, o que mais, Deus recomendou a Samuel foi que não atentasses para a aparência. Então ele não tinha a aparência de um rei. Mas, como diz a palavra, Deus escolheu a loucura do mundo. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus não escolheu aqueles que já tinham, vamos dizer assim, alguma coisa, um patamar no mundo, que já eram alguma coisa. Deus escolheu a loucura do mundo, para que nessa loucura ele pudesse aperfeiçoar o poder dele e fazer com que aqueles que ninguém dá nada, que ninguém dá valor, que as pessoas procuram desmerecer, esse é que Deus escolheu. Entende? Ou seja, esse que tem fé. Não quer dizer também que a pessoa tem uma aparência, que a pessoa tem uma beleza, ela é bonita, que ela não seja de Deus ou não tenha comunhão com Deus. Porque até nisso também, isso também é a loucura do mundo. Não é? Porque tem pessoas que julgam assim, mas Deus não vai escolher ela porque ela é muito bonita. Entendeu? Aí quer desmerecer. Na realidade, Deus, ele contraria a palavra do homem. Do homem orgulhoso, do homem vaidoso, do homem prepotente, daqueles que se acham alguma coisa. Mas voltando para o assunto que nós estávamos falando, nós não podemos avaliar uma pessoa batizada com o Espírito Santo pelas bênçãos ou pelos milagres que a pessoa recebe. Muitas pessoas recebem muitos milagres. Eu não posso dizer assim, aquele obreiro é muito de Deus, só porque ele conquistou N coisas materiais. Entende? Eu não posso dizer, aquele pastor é muito de Deus, ou aquele bispo é muito de Deus, só porque está na mídia. Isso é aparência. Entende? Eu não posso avaliar uma pessoa pela aparência, pelos milagres. Então, como é que eu faço essa avaliação de ser um verdadeiro cristão? Como é que a pessoa realmente demonstra ser um verdadeiro cristão? Quando ela suporta as provações, as perseguições, ela sabe esperar o momento da promessa, ela sabe estar com Deus na alegria e na tristeza, porque estar com Deus é um casamento. Então, quando você casa, aí, quando fica difícil o casamento, você abandona o seu casamento? Você abandona o seu marido, sua esposa? Pula fora do barco? Ah, não. Quando ele estava bem, trabalhando, estava com dinheiro, eu estou do lado dele. Agora ele está duro, perdeu tudo, então eu vou me afastar dele. É assim que funciona o casamento? Não. Então, quando você se casa, quando nós nos casamos com o Senhor Jesus, nós temos que entender que nós vamos passar junto com Ele momentos difíceis e momentos doces. Momentos amargos, e momentos doces, momentos equilibrados. Por quê? Porque Deus, o Senhor Jesus, Ele quer que nós venhamos realmente a ter a característica de um verdadeiro cristão. Nós crescemos em meio às tribulações, aos desertos, às dificuldades. Nós crescemos no aperto. Ninguém cresce quando tudo está bem. Quando tudo está calmo, sereno e tranquilo, você não vai crescer na graça de Deus. Com Deus, não. Mas muitas vezes, quando o nosso espírito está quebrantado, quando a gente está contrito, não é? A gente tem sensibilidade para ouvir mais a voz de Deus, mais intimidade com Ele. Então, a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela sabe, ela tem estrutura para poder passar todos os momentos na presença de Deus. Ela sabe andar de salto alto quando tudo vai bem, de rasteirinha quando está mais ou menos, sabe também andar descalço.
sabe também andar descalço. Amém, pessoal? Amém. Então, não podemos, de forma nenhuma, alguma, avaliar um verdadeiro cristão por condições aparentes, por milagres, por aparências, porque a pessoa já conquistou isso, aquilo outro, porque a pessoa tem alguma coisa. Tem pessoas que não têm nada, mas ela tem uma comunhão forte com Deus. Ela obedece a palavra de Deus. E como nós falamos hoje cedo, nosso Deus é dono do ouro e da prata. Se eu tenho uma comunhão verdadeira com Ele, Ele não vai me deixar faltar nada. Ele vai me suprir. Porque a palavra dele diz que Ele veste os lírios do campo. Imagina aos homens que obedecem a palavra dele, né? Será que não é o desejo de Deus abençoar a família? Se o próprio Senhor Jesus fez o primeiro milagre, transformando água em vinho em um casamento, né? Não é verdade? O próprio Deus disse que não era bom que o homem viva só. Na virada do dia não estava lá Deus desenvolvendo lá na visitação juntamente com o homem e percebeu que Adão estava sozinho e deu a ele uma esposa. Então por que Deus vai querer ver o filho dele solitário? Isso não é plano de Deus. Mas nós precisamos ter essa comunhão, essa intimidade, buscar, priorizar o Espírito Santo em primeiro lugar. E não podemos avaliar, nós não podemos avaliar um verdadeiro cristão por benefícios, coisas materiais, por milagres. Amém, pessoal? Amém. Então vamos ficar de pé para fazer a última oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entregamos, meu Pai, nas Tuas mãos a vida de cada um desses Teus discípulos. Abençoa, meu Pai, e guarda, meu Deus, a cada um deles, que eles possam crescer, meu Pai, na Tua presença e que eles possam se tornar a cada dia mais e mais, meu Pai, que eles possam se tornar verdadeiros adoradores do Senhor. Meu Deus, se tem aqueles que ainda não nasceram de Ti, que não têm comunhão contigo, que não foram ainda batizados com o Teu Espírito Santo, mas o mal, Senhor, tem tentado enganar, iludir, Espírito Santo, a alma deles. Sabe, meu Deus, que o Senhor venha fazer, gerar cada um deles, meu Pai, para que eles possam ter o Teu DNA, que eles possam ser verdadeiros adoradores do Senhor, que Te adorem em espírito e em verdade. Pai, nós os entregamos a todos nas Tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Abençoa essa reunião, meu Pai, abençoa o Teu servo e cada um que vai estar agora no altar. Sim, meu Deus, cada um que estará no salão e também tudo que nessa tarde será feito. No nome do Deus que é Pai, Filho e do Deus Espírito Santo. Recebe o meu jejum, a minha consagração nessa hora, Pai. E toma as rédeas ainda desse dia, abençoando todos que sofrem, todos que gemem, todos que padecem, os aflitos, os sobrecarregados. Sim, meu Pai, a todos, meu Pai, que precisam da cura, do livramento, coloca as Tuas mãos sobre nós, porque nós só temos a Ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém?